mundo fala do Neymar fictício, mas e o Vini Júnior fictício? Alguém fala? Salve, salve meus craques, meus peloteiros, pelotudos, pelotados, pelotai, pelotô, pelorreia. Estamos aqui para mais um vídeo, vamos falar hoje de seleção brasileira. Bom, então esse videozinho aqui mais rápido, sem muita edição pra vocês. Um teste que eu vou fazer com vocês aqui, um vídeo mais direto ao ponto, pra gente verificar aí o que foi nossa seleção aí nessa data FIFA, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre isso e saber suas impressões, vocês saberem as minhas. E olha, não foi muito bom não, né? Pra gente falar bem a verdade. Tá bom, eu sei que ganhou da Croácia, poderosíssima Croácia. Que eu sei, não é uma seleção boba nem nada, mas pelo amor de Deus, né? É a Croácia. Se a gente for coerente de criticar na Copa quando foi, pelo amor de Deus, porque fomos eliminados pra Croácia, então também não poderíamos deixar passar em branco aqui e simplesmente falar assim, ah não, uma seleção, ganhamos de uma seleção forte e tudo mais. Cara, quando você coloca Croácia e seleção brasileira na mesma frase, já não cabe, né? Bom, seu primeiro jogo é contra a França, né? Cara, foi um joguinho bem ridículo do Brasil, até conseguiu segurar ali mais atrás, né? Ser mais seguro, porém, cara, é a seleção brasileira, tem que bater de frente com a França assim, sempre, né? Eu sei que não é o nosso momento, mas chega a ser ridículo. A gente pensou no Ancelotti aí pra fazer coisas diferentes do que vinham sendo feitas pelos técnicos anteriores, e ele tá praticamente fazendo a mesma coisa que os outros faziam. Inclusive, na coletiva, ele soltou uma de que uma seleção que ganha é aquela que toma menos gols, não aquela que faz mais gols. O que, se fosse um técnico brasileiro falando isso, estaria sendo massacrado pela mídia brasileira, mas como é europeu, aí a gente passa um pano, né? E o que dizer sobre o tema principal do vídeo, que é o Fictícios Júnior? Cara, não tá rolando, né, velho? Ele não consegue ser o mesmo que é no Real Madrid, é impressionante. E calma que a gente já vai chegar no jogo contra a Croácia. Mas falando sobre o jogo da França, cara, desaparecido. Pode ver o craque da França aí, que é o Mbappé, apareceu, meteu gol, tava ali sempre movimentando, e o Vini Júnior errou tudo que tentou, chega a ser inacreditável, né? O pessoal fala, o Neymar fictício, que teria tantas bolas de ouro, tantas Copas do Mundo e tudo mais, mas e o fictício Júnior também, né? Não querendo comparar, que claramente a habilidade do Neymar realmente é melhor, e outra, e em questão de estabilidade financeira ou estabilidade de carreira, o Vini tem mais hoje em dia, né? Tá lá no Real Madrid, tá seguindo ali seus passos bonitinho, mas a gente sabe que pra ser craque como esses daqui foram, não necessariamente como foi o Pelé, né? Até porque é incomparável, mas pra ser craques como eles, não basta ser somente craque no seu clube, tem que ser craque também na sua seleção. E é uma coisa aí que o Vini Júnior não consegue alavancar, não consegue pra frente nesse sentido. O Vinícius Júnior fictício também teria já feito a passagem de bastão com o Neymar na última Copa de 2022, ou já teria ganhado uma Copa na Copa de 2022, já estaria chegando nessa como craque da competição, e não, simplesmente não acontece. Tem mais de 60 jogos, acho que não totalizou nem 10 gols pela seleção ainda, né, cara? Chega a ser inacreditável. Então assim, é um cara nível top Europa, mas você não consegue ser a mesma coisa na seleção. E aí vamos chegar no jogo mais recente aí, claro, o Brasil perdeu pra França, né? Acabou sendo 2-1 aí. Poderia ter sido muito pior se a França não tivesse um expulso, mas acabou só nisso aí. Não foi uma piaba tão grande, o nosso Undaê. Agora sobre o jogo da Croácia aí. Cara, não foi um jogo ruim, de todo ruim. O Brasil teve um jogo bem equilibrado aí durante uma hora de jogo, que seria os 45 primeiros minutos, mais 15 do segundo. Mas depois perdeu bem o controle. Aliás, não foi tão controlado, porque o início do jogo também o Brasil sofreu bastante até entrar no jogo, uns 10 minutos ali. Depois conseguiu entrar. Então 50 minutos de futebol ali, dos 10 minutos do primeiro tempo até os 15 do segundo tempo, foi um Brasil bem mais equilibrado, tanto defensivamente quanto ataque, não só defendendo como foi contra a França. Aí, dados daí, as teimosias do nosso Ancelotti estão todas dando errado, né? Porque não queria meia, queria jogar aquele 4-2-4 ridículo. E aí colocou o meia ali mais preso, que foi o Matheus Cunha, meia mesmo nessa partida. Deu um puta passo pro Vinícius Júnior fazer a primeira jogada. E aí sim, Vinícius Júnior, até que enfim, cara. Mas se ele for para ver o jogo inteiro, ele fez mais, além dessa, mais umas outras duas jogadas ali, e nada muito de destaque. O que a gente poder pegar essa participação dele nesse gol e falar, nossa, olha lá, o Vinícius Júnior agora vai. Uma participação em gol. Isso é o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera do cara que vai ser o próximo craque da geração. Ou vai ser passado por Endrick, por Estevão. E por falar em Endrick, cara, que surreal que esse moleque tem de estrela, né? A gente já chega nele. Luiz Henrique também, que tá vindo aí, pode pegar essa vaga aí de principal estrela da seleção. O que mostra o nível que a nossa seleção tá hoje, né? Porque deveria ser esses caras, né? Rafinha, Vini Júnior. Rafinha também sumidasse nessa data FIFA. É claro que ele também se lesionou pro segundo jogo, mas também contra a França, cara, desaparecido. Teve chances ali no lançamento do Casemiro que não soube aproveitar. Então acabou que não rolou mesmo essa zaga, esse ataque aí com um atacante do Real Madrid, do Barcelona, e o negócio não funciona. Inacreditável. Quem tá funcionando? Luiz Henrique, lá da Rússia. Não, cara, inacreditável. E aí outra teimosia também do nosso querido Carlo Ancelotti, que é aí a utilização do nosso Endrick, né, cara? Desde o Real Madrid já não dava tantas oportunidades, começou a dar um pouquinho ali, aí o Endrick deu um vacilozinho ali de uma ou outra bola ser mais precioso
saudosista ali, querer cavar e acabar errando, e acabou pesando e depois foi enterrado no banco. Depois aí até o Ancelotti saiu pelo Xabi Alonso, aí sim foi massacrado, foi totalmente enterrado, desconsiderado completamente, foi pro Lyon e mostrou realmente o seu valor. E cara, esse moleque não é pro futuro, esse moleque é pra agora. Ele tem que ir pra essa Copa agora, já pra pegar a cancha pra próxima. Não esperar a próxima pra ele poder começar a galgar seu caminho em Copas do Mundo. Essa é mais uma teimosia aí. E agora a teimosia principal do nosso Carlo Ancelotti é o Danilão da massa. Danilo, reserva do Flamengo. O Danilo, que agora é zagueiro, nem lateral e tá indo pra seleção simplesmente pela amizade. Ué, Ancelotti, que engraçado, né? E a coerência fica onde? Não teria que estar sempre 100%? Como você costuma dizer, né, que todos têm que estar no seu plano físico, todos têm que estar bem nos seus clubes, e o Danilo não consegue mostrar nada porque tá no banco do seu clube, e tá indo aí pela amizade. Então, e a coerência? E por que não levar o Neymar então? Já que se um pode ir estando no banco, e o outro, sempre que tá, é titular, e ainda consegue demonstrar, é claro, o Neymar tá no nível muito, absurdamente, deve estar jogando 15% do que já foi um dia, mas ainda joga. Vou ver a quantidade de jogos dele, é a mesma quantidade de jogos aí do que Éder Militão teve, que já tá praticamente garantido na Copa, do que Danilo teve, portanto, por que não levar o Neymar? Bem estranho, viu, Ancelotti? Chegou pra fazer a diferença e tá sendo mais do mesmo. Mas, dito isso, Danilo, não um lateral barra zagueiro, que é o reservão do Flamengo, e sim o Danilo do Botafogo, praticamente cravou a vaga na Copa, porque jogou muito bem, dominou o meio de campo ali na ausência do Bruno Guimarães, meteu o gol, e o Endrick, cara, foi lá, sofreu o pênalti, deu o pênalti pro Igor Thiago bater, porque foi orientação do banco também, já brecando o Endrick também, né, ok, beleza, nos treinos ali pode ser que realmente tinha uma ordem dos batedores, mas o moleque entrou, normalmente a gente sabe que no futebol é assim, o cara entra, vai lá, tá indo bem, ou se não entra, já tá no jogo, vai lá, sofre pênalti, chama a responsabilidade, bate pênalti, mas beleza, passou pro Igor Thiago lá, fez o golzinho dele também. Vamos ver como que vai ser esse centroavante pra Copa aí. E depois o Endrick finalizou sua grandíssima participação, dando uma assistência pro Martinelli, coisa linda. Bom, hoje volta o Brasileirão, aguardo vocês aí nos próximos vídeos do canal, vamos cobrir tudo pra vocês aí. Quero saber o que você achou desse formato que é mais simples do vídeo, e vamos pros próximos aí, peloteiros. Obrigado pelo apoio de vocês, quer dizer, obrigado mais ou menos, vocês não estão se inscrevendo muito no canal, hein, velho. Também não estão deixando like, também não estão deixando comentário, então na verdade, obrigado por nada. Agora eu quero te agradecer. E pra isso, eu preciso que você deixe seu comentário, deixe seu like também, e também se inscreva no canal se não é inscrito, pelo amor de Deus. Vamos engrenar esse canal, a gente tá repaginando tudo, nossa capa do canal, nossos vídeos, nossos formatos de vídeo. Vamos tentar fazer uma coisa bacana e alavancar esse canal aí até a Copa do Mundo, isso é a nossa girada de chave pra conseguir ter mais conteúdo com vocês, conteúdos que vocês gostem, tá? Então, por favor, fala o que vocês acharam desse formato, fala o que vocês gostam aqui, porque a gente precisa de vocês, a gente depende de vocês pra ter um bom trabalho aqui, tá bom? Valeu, peloteiros, obrigado, tamo junto, valeu, meus craques!